Esse aqui é o Mercedes-Benz EQE 300, um dos carros elétricos do portfólio da montadora aqui no mercado nacional. O seu preço é de R$ 709.900. A motorização 100% elétrica e também muito luxo e sofisticação embarcada como um bom Mercedes-Benz. Mas será que todo esse conjunto vale o valor que você vai pagar? E outra coisa, será que vale você ter um modelo desse aqui no mercado brasileiro, em cidades como São Paulo, por exemplo? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. A frente já entrega que a gente está falando de um modelo 100% elétrico. Isso porque ele tem a grade 100% fechada. Aqui no centro a gente vai ter o logo da marca com uma das câmeras que fazem o jogo 360 graus, que eu vou mostrar para vocês lá adiante. Os faróis Full LED com DRL integrado e máscara negra embutida para combinar com toda essa carroceria, né? As rodas são de 21 polegadas também com esse acabamento escurecido. Os retrovisores externos são na cor da carroceria com repetidor de seta integrado e as maçanetas elas ficam inclusas, né, integradas à carroceria quando não estão sendo usadas. Mais da identidade do EQE a gente vê aqui na traseira, com as lanternas que vêm desde a lateral, fazem essa faixa por toda a tampa do bagageiro e circulam ali até o outro lado. Também a gente tem um spoiler aqui acima para dar essa sensação de esportividade. O sedã coupé tem o teto inclinado e se integra também aqui ao porta-malas. Aqui também a gente vai ter o logo da marca e o nome EQE em cromo. O nosso porta-malas a gente também pode fazer a abertura pela chave ou por aquele sistema onde a gente passa o pé aqui por baixo, né? O sistema mãos livres. Ao todo são 430 litros de capacidade volumétrica que você vai ter aqui à disposição. E aqui também a gente vai ter a malinha que você tem um dos sistemas de carregamento do EQE modelo 100% elétrico. O fechamento também é de forma totalmente eletrônica. Falando um pouquinho de autonomia, antes da gente falar de toda a parte interna aqui do modelo, ele é um carro 100% elétrico e até uns dias atrás ele era considerado um dos veículos de maior alcance dessa categoria, porque ele podia chegar até 645 km. Porém, aqui no mercado brasileiro, diversos carros elétricos eles eram ofertados e a autonomia era informada com diferentes ciclos, né? Agora, por questão de padronização do Imetro, todos os carros elétricos vendidos no Brasil vão ter o mesmo ciclo, né, para ser vendido, para ter uma comparação mais justa, e também vão ter que ter uma redução aí de 30% do alcance obtido em laboratório. Ou seja, um exemplo aí, um carro 100% elétrico que tem um alcance de 100 km, teria que reduzir em 30% a autonomia, ou seja, para vender ele tem que dizer que tem ali uns 70 km de alcance, é mais ou menos isso. Todas essas informações você confere lá no nosso site do Garagem 360, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, que a gente já tem algumas matérias sobre esse assunto. Aconteceu a mesma coisa com o EQE, ele que tinha um alcance de até 645 km informado, teve uma redução de mais de 42% e agora tem uma autonomia estimada aí de 369 km de acordo com o Imetro. Mas é importante dizer que não teve nenhuma alteração no veículo, tá bom? É só questão mesmo de padronização, digamos assim. Porém, dependendo da sua condução, você consegue alcançar aí os resultados obtidos de até mais de 600 km, tá bom? Mas para método de padronização, 369 km. E aí ele perdeu esse posto do carro elétrico com maior autonomia aqui no mercado brasileiro. Agora vamos falar de espaço, né? Aproveitando que a gente já está aqui na parte interna do veículo. A gente está falando de um sedã com essa carroceria coupé, onde a gente tem aqui a parte do teto inclinada. Porém, diferente de outros modelos, por mais que ele tenha esse teto inclinado, ele tem uma boa altura da cabeça ao teto. Para método de comparação, eu tenho aí 1,60 de altura. Das pernas para o banco do motorista também a gente tem um bom espaço aí, tá bom? E o banco nesse caso também está ajustado para mim. E aqui a gente consegue colocar um terceiro passageiro com mais conforto, porque diferente de outros modelos da Mercedes-Benz, a gente não tem uma elevação aqui na parte central e também não tem essa parte aqui central vindo muito, invadindo muito aqui a traseira. Aproveitando falando aqui, a gente vai ter duas saídas do ar-condicionado que a gente pode modificar a temperatura dependendo do lado, tá? Ou seja, são saídas dual zone. Todo o acabamento é feito nessa cor cinza mais clara. Aqui a gente vai ter encostos de braço, caso a gente não tenha um terceiro passageiro. E como dá para perceber, há bastante incidência de luz aqui dentro. Por quê? A gente tem aqui o nosso teto solar panorâmico que pega
tanto a parte frontal quanto a parte interna do veículo. Questão de segurança, a gente vai ter o padrão, né, que é encosto de cabeça, cinto de 3 pontos e fixação para cadeira infantil, mas mil e outras questões aí que o Mercedes-Benz entrega como assistentes de condução, que a gente já fala um pouquinho mais lá na frente. Mas questão de espaço interno, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Porém, quando você for o motorista, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, porque como a gente está falando de um veículo com essa característica coupé, a nossa visibilidade aqui do vidro traseiro, ela vai ser bastante comprometida. Então, se você está com o carro cheio, você quase que não vai usar aqui o seu retrovisor interno para você enxergar aqui o vidro traseiro, porque ele já tem essa inclinação. Com pessoas aqui atrás, você realmente não vai conseguir enxergar. E como a gente está falando de um carro elétrico, a gente também tem que falar que todo o conjunto mecânico dele, né, todo o conjunto motriz ali, o sistema de bateria do veículo está posicionado aqui embaixo. E a gente também está falando de um sedã. Então, o que acontece? Ele é muito baixo. Então, dependendo do seu uso no dia a dia, para você pegar a parte inferior do veículo, é muito fácil. Se você tem o costume de pegar estacionamentos que tem ladeira, subsolo, você vai pegar, sim, a parte interna. Ou seja, é um veículo muito bom, é um veículo muito completo, mas a condução dele não é tão fácil e também não é tão favorável para todos os tipos de ambiente. Então, você tem que ver se o seu roteiro, o seu cenário assim do dia a dia é favorável ao uso de um veículo como esse. Se você for fazer curvas muito fechadas, você pega a roda que é de perfil baixo, então é um carro que ele precisa de muito cuidado, tá? Não é uma condução tão simples assim. Agora vamos falar aqui da parte interna, que também merece muito destaque. Vamos falar um pouquinho então de motorização elétrica. No caso, o conjunto motriz aí do veículo rende até 245 cavalos de potência e 55 kgfm de torque, tá? A aceleração do veículo é feita em 7,3 segundos de 0 a 100 km. O que, dependendo aí de um carro elétrico que tem torque imediato, chega a ser um pouco grande, né? Se você comparar com outros modelos elétricos aí que tem esse torque imediato e tanta potência assim também. E a velocidade máxima dele é de 210 km por hora, mas lembrando que dependendo da sua condução, a autonomia ali vai ser um pouco impactada, tá? Em relação aqui a parte interior do modelo, ele conta com a nossa central multimídia aqui, que nesse caso ela é separada do painel de controle, diferente de outros modelos da Mercedes-Benz. E aqui também a gente não vai ter aquele conjunto aqui, que se você já viu outros vídeos nossos de veículos da Mercedes, você sabe que tem, que é tipo um touchpad, por exemplo, e outras informações para você controlar aqui a central multimídia. Nesse caso, todo o controle dela você vai fazer através dela mesmo ou através do seu volante multifuncional. E aqui também a gente vai ter o nosso painel de controle 100% digital, que ele sempre vai mostrar aqui a autonomia que você tem do seu veículo. Nesse caso, a gente está com 88% de autonomia e tem um alcance aí de até 486 km. É aquilo que eu falei para vocês. O carro, quando chegou aqui no mercado brasileiro, chegou com essa autonomia de até 645 km. Porém, por conta de diretrizes do Inmetro, essa autonomia ela foi modificada, tá? Por que, Nicole? Porque os carros elétricos aqui no mercado brasileiro ainda estão ganhando força. E muitas vezes o condutor não sabe que dirigir um carro elétrico é diferente de um carro a combustão. Você tem o momento certo de frear, o momento certo de acelerar, e isso acaba prejudicando a autonomia total. Então, muitas vezes você não consegue chegar naquele alcance que a montadora te passou e você pode se sentir até lesado. Por isso que teve esse corte aí de 30% da autonomia estimada. Então é aquilo que eu falei para vocês. O valor que eles conseguem chegar em laboratório tem que ter um corte aí de 30%. Voltando aqui para o controle do veículo, a gente também vai ter ar-condicionado digital com saídas e temperaturas separadas, como eu falei aí na parte de trás também, tá? Sistema Dual Zone. E aqui também a gente vai ter o controle das nossas câmeras 360, que você consegue ver toda a parte do veículo e também mexer aqui para você ver todo o ambiente em que o veículo está. Aqui na casinha você tem o acesso a todas as informações do modelo e também tem o sistema de GPS integrado, que é bastante interessante. E nesse caso, diferente de outros modelos também, o EQE ele consegue fazer pareamento pelo Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. E ainda falando de smartphone, a gente também vai ter aqui o sisteminha de indução, ou seja, você também não vai precisar do cabo para você fazer o carregamento do seu aparelho, se o seu aparelho tiver essa tecnologia, né? Aqui a gente também vai ter 2 porta-copos e mais um porta-objetos aqui também. E aqui a gente também vai ter mais entradas USB tipo C. Bancos totalmente aquecidos com até 3 níveis de temperatura e também
com memorizadores. Você pode memorizar até 3 tipos de configurações, onde você vai deixar ele da melhor forma possível para te agradar, né? Quando você está dividindo ali o veículo com outra pessoa, é uma boa ajuda. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns detalhes aí do Mercedes-Benz EQE 300, carro elétrico da Mercedes-Benz, que tem até um preço de 709.900 e também consegue te entregar aí 245 cavalos de potência e o alcance de até 600 km, dependendo da sua condução. Mas lembrando que quando você for entrar lá no site da marca, essa autonomia vai estar diferente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo sobre o veículo, se você compraria um modelo desse. E claro, tem aquele detalhe que eu comentei com vocês, né? Não é uma condução assim que você consegue fazer no dia a dia, em qualquer cenário, em qualquer cidade. É um carro que você precisa de um pouquinho mais de cuidado, ele merece todo esse carinho, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do veículo e claro, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!